Quer saber em quanto tempo eu monto uma periodização para um atleta de 10 km? Vou te mostrar nesse vídeo. Caríssimo mestre da corrida, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, o canal de informações para você que quer crescer como profissional da corrida de rua. Seja treinador, seja estudante, seja da educação física, nutrição, fisioterapia, medicina. Se você atua diretamente com a corrida de rua ou pretende atuar, esse canal aqui é para você. Meu nome é Vitor Franco, sou o criador do Clube dos Mestres da Corrida, professor há mais de 20 anos, corredor há mais de 10 anos, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o tempo que eu levo para construir uma periodização para um atleta que vai correr uma prova de 10 km daqui a 20 semanas e que treine somente 4 vezes na semana. A ideia desse vídeo partiu lá de dentro do Clube dos Mestres da Corrida, quando o mestre perguntou quanto tempo que os outros mestres levavam para construir uma periodização. E aí, porque o grande problema nosso é o quê? É você não ter tempo para atender muitas pessoas. Ou melhor, tempo a gente tem, o tempo é igual para todo mundo, ou é relativo, né? Depende. Mas esse tempo, ele tem que ser bem utilizado, ele tem que ser bem direcionado, bem traçado. No Clube dos Mestres da Corrida, a gente ensina que você tem que ter uma metodologia traçada, definida, com todos os seus atletas, mas que ela não seja única. Você tem que ter a capacidade de direcionar para onde que o seu atleta vai de acordo com os seus conhecimentos. Então, o primeiro ponto, que eu vamos compartilhar a tela, e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar fazendo. Essa daqui é a planilha que nós estamos desenvolvendo dentro do Clube dos Mestres da Corrida. Não adianta pedir porque só tem acesso quem está dentro do Clube dos Mestres da Corrida. É uma planilha que agiliza muito a nossa vida. É uma planilha eficiente. É uma planilha que torna o nosso trabalho eficiente. Então agora, vamos ligar o nosso cronômetro para ver em quanto tempo eu levo para montar a periodização. Talvez vai levar um pouquinho mais de tempo, porque eu vou apresentando alguns detalhes para vocês sobre as minhas opções em relação à periodização. Mas vocês vão ter ideia de quanto tempo que leva para eu montar essa periodização. Valendo! Primeira coisa, o nome do atleta. Vou botar aqui Vitor. Data de nascimento. Nasceu em janeiro de 1980. Peso corporal, 85 quilos. Teste realizado. Esse daqui, você tem as opções de testes de VO2 máximo que a gente utiliza dentro do clube. 1.600 metros caminhada, 1.600 de corrida, 12 minutos, 2.400, 3.000 e 3.200. Eu fiz o teste de 2.400 metros comigo. E dentro dessa planilha, nós temos as abas em que a gente alimenta com os resultados dos testes que nós fizemos. Então ele fez 4 minutos no teste de 1.000 metros, o que corresponde a 15 km por hora, e no teste de 2.400 metros teve uma velocidade de 13 km por hora, o que deu um VO2 máximo de 47, com uma deficiência de resistência, ou seja, o atleta é rápido, mas não é resistente. Então eu tenho que levar isso em consideração, vou fazer mais treinos para ele na zona 2. Aqui começa a nossa metodologia ensinada no Clube dos Mestres da Corrida. Você vai direcionar o treinamento desse atleta para os 20% acima da zona 1, de acordo com a análise de performance. Como ele teve um déficit de resistência, eu vou fazer mais treinos para ele na zona 2. Se ele fosse um atleta que tivesse um déficit de velocidade, eu faria mais treinos na Z3. Você quer entender melhor essa análise de performance? Clica aqui, tem um vídeo no canal que eu explico como fazer a análise de performance. Mas agora não é o caso, então eu sei que esse atleta Vitor vai precisar fazer mais treinos na zona 2. Beleza. Voltamos aqui para os dados do corredor. Já tenho aqui 47 ml por quilo por minuto, o VO2 máximo dele obtido nesse teste. Aqui embaixo eu tenho a tabela com 3 zonas, o mais clarinho o Z1, que eu trabalho com um limite até 80%, sabendo que esse valor ele não é o real, ele não é o valor individual.
eu trabalho com uma média para todas as pessoas. O queniano ele pode correr a 85%, eu de repente estando mal condicionado como estou, 70% vai ser o teto do meu Z1, mas de maneira geral eu gosto de trabalhar com o Z1 até 75, 80%. O Z2 é o amarelo, de 80% a 90%, e o Z3 é acima de 90%. Aqui embaixo eu também trabalho com as tabelas de 5 zonas. Na verdade eu trabalho com as duas, porque às vezes eu tenho alguma dúvida, eu olho uma, fico na dúvida, olho outra, e aqui eu já tenho quais os treinos que eu faço em cada intensidade e quantos minutos que eu faço, aliás, e qual o meu ritmo para cada percentual da intensidade da VVO2 máximo. Então aqui eu já tenho bastante informação sobre esse atleta. Só fiz 2 testes com ele até agora, 1.000 e 2.400. Vamos para a periodização. Bem, o macrociclo vai levar 20 semanas. Quantos quilômetros por semana ele vai fazer? Aqui é um ponto chave para a nossa periodização. Eu gosto de trabalhar para um atleta de 10 quilômetros, em torno de 2 a 3 vezes o tamanho da prova, ou seja, seriam 30 quilômetros por semana. Ele vai fazer 3 vezes por semana, então você divide aí, dá em torno de 7 quilômetros por dia. Então, pô, bacana, para alguém que vai fazer um treino de uma prova de 10 quilômetros, ter uma média de 7, 8 quilômetros por dia, então tá dentro. Vou botar para ele aqui 30 quilômetros por semana. Fala assim, Vitor, mas ele não tem tempo para fazer 30 quilômetros, ele só consegue fazer 20. Ok, você vai definir o volume semanal de acordo com a realidade do atleta. Por exemplo, ele está treinando para uma ultramaratona de 100 quilômetros. Ele vai fazer quantos quilômetros na semana? Eu não sei. Eu não tenho a resposta para tudo. Mas o ideal seria que ele fizesse acima de 70 quilômetros por semana no mínimo. 60 a 70 quilômetros. Para fazer uma boa prova de 100 km. Mas isso aí depois é assunto para outro vídeo, porque senão eu estou perdendo tempo aqui. Vamos lá. 20 semanas, macrociclo, quilômetros por semana. Vou colocar 30 km por semana. Então ele vai correr 600 km nessa periodização. Vou colocar aqui para ele, como é fictício, vamos botar aí fevereiro. Depois eu puxo aqui para os outros meses, né? Março, abril, maio e junho. Volume percentual. Esse daqui é um outro ponto importante que vai definir como vai ser a sua periodização. Então, nesse atleta de 10 quilômetros, eu vou realizar uma periodização linear, ou seja, o volume vai diminuindo com o passar do tempo. Ele começa na fase básica com um volume maior e termina na fase específica com um volume mensal menor. Então, vamos lá, começar aqui. 90%. Normalmente eu gosto de variar de 80% a 100%. Então aqui eu vou começar com 90%. Lembrando, vai diminuir o volume, né? Então 90%, 100%, já vamos para o 100%, 95%, 85% e 80%. Sempre o competitivo eu coloco o menor volume do macrociclo. Então normalmente o competitivo fica ali no 80%. Exceto se eu trabalhar com a periodização reversa. Mesmo assim vai ser menor do que o mês anterior. Quantos quilômetros ele vai correr, né, em cada mês, a fase do treinamento. E aí eu tenho aqui um outro ponto para definir. Quantas semanas serão a minha base, quantos os específicos e quantas semanas de competitivo. Normalmente eu gosto de trabalhar, como aqui são 20 semanas, eu tiro as últimas 4 semanas para o período competitivo. Então aqui embaixo, 4 semanas, período competitivo. E o restante, que no caso aqui deu 16 semanas, eu divido 8 para básica, 8 para específica. Poderia ser também 9 para básica, 7 para específica. O importante é que você compreenda a decisão que você tomou, que você saiba justificar a decisão que você está tomando em relação ao número de semanas para cada fase do treinamento. Aqui a gente deixa uma colinha, que é uma sugestão do livro A Fórmula da Corrida, do Jack Daniels, em que ele
mostra quantas semanas você pode fazer em cada fase. Aí você tem que ver o livro e tal, mas isso aqui a gente já discutiu também no Clube dos Mestres da Corrida, mas eu não estou querendo perder tempo aqui agora não. Essa é a forma que eu divido o meu macrociclo. Tiro 4 semanas do competitivo e o restante eu divido, metade da básica, metade do específico. Se é uma pessoa que não está treinando há muito tempo, eu faço uma base um pouco maior. Por exemplo, poderia fazer 10 semanas de base, 6 de específico e depois 4 de competitivo. E essa é até uma sugestão que um colega lá do Clube dos Mestres da Corrida apresentou, que ele gosta de trabalhar, por exemplo, 20 semanas, 50% do tempo na fase básica e os outros 50% ele dividia. Então, por exemplo, 20 semanas seriam 10 semanas de base e as outras 10 semanas para os demais períodos. Se fossem 24 semanas, ele faria 12 semanas de base e as outras 12 semanas ele dividia, específico e competitivo. Não vou nem falar de transição, não. Então aqui eu vou fazer, como normalmente eu trabalho, né, um mesociclo final, que são 4 microciclos competitivo, e o restante das semanas eu divido, 50% base e 50% específico. Estão percebendo como que quando você tem uma metodologia traçada, já facilita o seu trabalho? Você já ganha tempo? Eu já sei, ó, competitivo são 4, o restante eu divido 50-50. Então isso já agiliza o meu trabalho. Mas vamos lá porque eu estou perdendo tempo. Tem problema também perder tempo não, porque a ideia do vídeo não é só medir quanto tempo que eu vou levar para construir a periodização, mas mostrar a vocês também como é o processo que eu realizo de construção da periodização. Então vamos lá, definir então minha fase básica, minha fase específica e a competitiva. Vou começar de baixo para cima. A prova dele, ele vai correr 10 km lá em Porto Alegre. Dia 16 de junho, estarei lá na maratona, primeira vez. A partir disso, eu vou definindo os meus microciclos. Então aqui vai ser um microciclo competitivo, aqui vai ser um microciclo de polimento, aqui outro microciclo de polimento, e aqui eu fecho com um microciclo de teste, um microciclo de controle. Por que eu estou fazendo esse teste agora? Porque no Clube dos Mestres da Corrida, na metodologia que nós estamos traçando, eu ensino que você tem que realizar 3 microciclos controle por macrociclo. O final da fase inicial, o segundo no final da fase básica e o terceiro no final da fase preparatória. Esse daqui é o nosso terceiro teste. Vamos colocar os outros dois? Acabou a fase básica, vai começar a fase específica, microciclo de teste. Acabou a fase inicial. Qual que é a minha fase inicial? Os 3 primeiros microciclos dessa montagem, dessa periodização. Eu tenho aqui um introdutório, um outro introdutório. Normalmente eu faço dessa forma. Eu estou apresentando para vocês a forma como eu trabalho, para vocês perceberem que a gente ganha em eficiência. Ah, mas Vitor, essa estrutura que você está apresentando é igual para todos os seus atletas? Sim, eu tenho 2 pontos que eu não mudo para nenhum dos meus atletas. A não ser casos muito específicos, mas de maneira geral vou falar que é a mesma para todos eles. Esses 3 microciclos iniciais, 2 introdutórios e um teste, que seria o meu mesociclo inicial, e o mesociclo competitivo. O meu mesociclo é sempre dessa forma. Teste, polimento, polimento, competitivo. O polimento você também vai achar com o nome pré-competitivo. Eu gosto de chamar de polimento porque vim da natação, então entendo bem quando eu falo sobre polimento. Então esses 2 mesociclos, eles são característicos da minha periodização. Os 3 primeiros sendo introdutório, introdutório e teste, e os 4 últimos, teste, polimento, polimento e competitivo. Além desses 2, eu tenho ainda um outro microciclo específico, que é o microciclo de teste ou de controle na primeira semana da fase específica. Agora eu tenho que preencher os outros espaços vazios aqui. Se essa periodização fosse para um atleta de 42 quilômetros, eu faria a montagem, além dos microciclos, pelos treinos mais longos que ele terá
pela sua trajetória até o dia da prova. Como um caso aqui de 10 quilômetros, eu não vou me preocupar com os treinos longos desse atleta, certo? Então vamos lá. Introdutório, teste. Depois do teste eu faço o quê? Recupero. Redução, recuperativo. Aí depois eu vou intensificar, estabilizar. Intensificar, estabilizo novamente. Vou para o teste. Depois do teste, faço uma nova redução. Deixei ele descansar um pouquinho, né? Recuperativo. Aqui, como é a fase específica de um atleta que está indo para uma prova de 10 quilômetros, você pode intensificar, estabilizar, reduzir para depois, mais próximo da prova, aplicar algum microciclo de choque. Ou se você não quiser aplicar um microciclo de choque, você vai repetir esse treinamento aqui com a orientação de cuidado com o volume e a intensidade. Mas a característica do microciclo você pode repetir. Mas eu quero aplicar ele um choque. O microciclo de choque só pode ser aplicado se a periodização estiver sendo bem feita. Se você está acompanhando o seu aluno e ele está bem treinado, está desenvolvendo bem, está acompanhando, está realizando os microciclos corretamente, você está atingindo os seus objetivos, então você pode aplicar um microciclo de choque. Caso contrário, mantenha essa estrutura. Intensifica, estabiliza. Certo? Mas o meu aqui ele é um bom atleta, então vamos lá. Depois da redução, eu vou fazer aqui um intensificador, estabilizador. Vou colocar aqui para ele uma redução, um treino recuperativo, porque agora eu vou aplicar 2 choques, choque, choque e redução. Para finalizar, redução aqui vocês entendem como microciclo recuperativo, tá certo? Que você vai reduzir mais o volume nesse momento. E aqui eu já tenho a minha estrutura montada, os meus microciclos prontos. Ao lado, vocês já repararam que pela planilha do Excel, eu já deixo calculado qual é o volume de cada semana. E aí como que eu vou determinar isso aqui? Determinando aqui, ó. É tudo aqui, matemático. Está tudo aqui em cima. É tudo automatizado. Vocês lembram que eu falei com você que o importante é você ter uma ferramenta que gere mais eficiência ao seu trabalho? Essa planilha aqui é basicamente para isso. Para facilitar, para agilizar, dar mais eficiência no seu trabalho. Então tem aqui, ó, micros introdutórios, 29, 29, 32. Como que vão ser os treinos longos dele? Como ele está indo para uma prova de 10 quilômetros, eu vou colocar para ele aqui um percentual semanal para os treinos longos de 30 a 35% da semana. Então 30, 33, 35, 30, e aí eu repito. 30, 33, 35. 30, 33, 35. E aí depois eu vou conferir, certo? Não vou só colocar aqui e falar que está certo. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração quando tem uma planilha ou qualquer ferramenta que seja, né? Qualquer aplicativo de prescrição de treino. Por melhor que seja o aplicativo, você não pode acreditar em tudo que ele te entrega, porque aqui é tudo matemático. Você tem que olhar para o seu atleta, você tem que pensar no seu atleta. Então vamos ver aqui se está com a distribuição lógica desse treinamento. Né? 9, 10, 11, 8. Ah, Vitor, mas esse atleta ele vai se preparar para a primeira prova de 10 quilômetros dele? Nesse caso hipotético, não. Ele já é um atleta, já tem 10 anos de corrida, então não é a primeira vez que ele vai correr 10 quilômetros. Então aqui poderia manter esses 11 quilômetros, 9, 10, 8. Mas se ele não fosse um atleta que já tivesse corrido 10 quilômetros antes, eu não faria esses longos, tão longos. Eu faria até em torno de 8 quilômetros, caso fosse a primeira vez que esse atleta iria correr os 10 quilômetros. Mas o importante é você perceber aqui que matematicamente eu já tenho uma orientação de como que eu posso aumentar o volume dos treinos longos do meu atleta a cada semana. Repito, não podemos pegar esses números e aplicar para o dia a dia como se fosse real.
Você tem que levar em consideração quem é o seu atleta. Nesse caso hipotético nosso exemplo, esse atleta consegue realizar esses treinos. Mas eu falei com vocês que eu ia montar, né, a periodização. Então, ó, a periodização já está pronta. Vamos ver agora como que está o volume semanal? Temos aqui uma outra aba, e que olha só que mágica, né? Mágica não, isso aqui é Excel. Graças ao meu amigo Dudu Boinar, que fez essa distribuição do volume aqui pra gente, e que a gente tem o seguinte, olha, se ele for uma pessoa que fosse treinar 3 vezes, eu faria treinos sugeridos, não são aplicados sempre. Treino 1, um fartlek ou ritmado, treino 2, intervalado, treino 3, o contínuo, é o longão da semana. Mas no nosso caso aqui, ele vai fazer 4 vezes na semana. Então eu já tenho aqui, ó, o treino 1 dele vai ser o intervalado, o treino 2 fartlek, o treino 3 o ritmado e o treino 4 o contínuo. Por que essa distribuição? Eu penso sempre na semana, um treino forte, um treino fraco, um treino forte, um treino fraco. Ou melhor, um treino em que eu posso passar da Z1, um treino até a zona 1. Um outro treino que eu vou passar da zona 1 e um quarto treino, que normalmente é o longo, que eu vou permanecer dentro da zona 1. Então essa é a ideia dessa distribuição de treino. Mas Vitor, eu não vou fazer intervalado com ele. Tudo bem. Como falei, aqui são sugestões de treinos. Caso você não vá realizar o treino intervalado com o seu atleta, você tem que lembrar de distribuir a intensidade ao longo dos 4 treinos. Como que eu faço a distribuição? Eu faço 80-20. 80% do volume até a zona 1 e 20% do volume você vai fazer na Z2 ou na Z3. Pode ser 15% aqui, 5% na Z3? Pode. Pode ser o contrário também? 5% na Z2, 15% na Z3? Também pode. Como nós fizemos o teste de 2.400 metros com esse atleta e ele teve um déficit de resistência, ou seja, ele é rápido, mas não é resistente, eu vou colocar 20% da distribuição da intensidade na zona 2. Eu não vou fazer treinos com ele na zona 3. Mais para frente eu posso fazer? Talvez possa fazer ali depois na fase específica. Vai depender do quê? Dos testes que eu for realizar depois. Mas aqui eu já tenho, ó, volume semanal desse atleta. Desse volume semanal, quantos quilômetros são na zona 1 e quantos quilômetros são na zona 2? Aqui eu tenho a distribuição por treino. Mudei aqui rapidinho para ficar só em números redondos. Então aqui a gente tem 29 km, 6 no treino 1, 7 no treino 2, 6 km no treino 3, 10 km no treino 4. E assim eu tenho para todas as semanas dessa minha periodização. Vamos montar as 4 primeiras semanas? Vamos lá, vamos montar as 4 primeiras semanas. 29, 29, 32, 28. Esse daqui, ó, como vocês estão vendo, é um exemplo que eu uso, né? Distância 10 km, semana 1, dia 4, dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro, o microciclo introdutório, ele vai fazer 29 km, sendo 23 km na zona 1, 6 km na zona 2. 23 km zona 1, 6 km zona 2, 0 zona 3. Então, ó, semana 1, segunda-feira, dia 1º de fevereiro, treino introdutório, 29 km na semana, 23 na zona 1 e 6 km na zona 2. Então, o que eu tenho que fazer agora? Quantos quilômetros ele vai correr em cada treino? Vão ser 6, 7, 6 e 10. Para essa semana 1 e para a semana 2, que serão iguais. Então, eu faço aqui 6, 7, 6 e 10. Beleza. Primeiro treino da semana não vai ser o teste de 1000 metros. Vou fazer com ele aqui um treino constante. Primeira semana, está voltando, 6 km. Fase principal, treino constante, serão 6 km na zona 1 a 70% do VO2 máximo. Primeiro microciclo, né, microciclo introdutório, vou fazer uma intensidade um pouco menor com ele. Primeiro treino, 6 km, treino constante na Z1, 6 km na Z1 a 70% da VVO2 máxima. Temos que saber o ritmo dele.
vamos aqui saber qual é o ritmo desse nosso atleta. Para 70% do VO2 máximo, está batendo aqui 6,46. Então ele vai fazer 6 quilômetros a 6 minutos e 45, né? 45 por quilômetro. Para não ficar parecendo que ele tem que correr tudo a 6,45, eu coloco uma faixazinha, ganho um rangezinho com ele aqui, né? Então, 6,35 a 6,45. Ok. Esse vai ser o ritmo para ele em torno de 70% VVO2 máximo, e a fase final 500 metros caminhando descalço. Se você quer saber por que caminha descalço, vou te mostrar outro vídeo mais para frente. Então aqui o constante, depois 7 km constante, pode ser no mesmo ritmo, porque ele está no primeiro microciclo, está voltando a treinar. Vamos fazer um fartlek com ele, não muito intenso. Lembre-se, a gente tem aqui, ó, correr 6 km na zona 2. É agora nesse treino que nós vamos fazer. Mas vão ser os 6 km do treino na Z2? Não. A gente vai fazer aqui 1 km com ele de trote, 1 km de aceleração e depois vamos fazer 2 séries intercalando 1 km na zona 1 e 1 km na zona 2. E aqui a gente fecha o volume desse treino, 6 km, 1, 2, 3, 4, 5, 6 km, ok? Pô, Vitor, fizemos só 2 km na Z2, poderia fazer um pouco mais, hein? Concordo com você. Mas como aqui é um microciclo introdutório, eu vou deixar passar. No próximo microciclo eu ajusto, certo? Pode ser 2 microciclos iguais, introdutórios, ou você faz algum pequeno ajuste. Bem, vamos ver quais são os ritmos dele. 60% o aquecimento ele vai fazer em torno de 7 minutos por quilômetro. 7 minutos por quilômetro. Então, fase inicial, alongamentos dinâmicos, depois 1 km de trote, a 65% VVO2 máximo, que para esse atleta está em 7 minutos por quilômetro. Depois vai fazer 1 km de acelerações. Aqui eu coloco para dar 10 estímulos de correr 50 metros e caminhar 50 metros. Essa aceleração ela não é para ser com a máxima velocidade, é para ser com a velocidade que ele vai realizar durante o treino. Então aqui, por exemplo, vai ser a velocidade dele em Z2. Por falar nisso, vamos montar aqui o fartlek dele. O fartlek dele vai ser alternando em Z1 e Z2. Então ele vai fazer 2 vezes no estímulo de Z1 a 70%, vou botar 75% do VVO2 máximo, e o Z2 a 85% do VVO2 máximo. 75% do VVO2 máximo dele é 6 e 15. 6 minutos e 15 segundos. O 85% do VVO2 dele é 5 e 28. Vou botar 5 e 30. Então vai ser aqui de 5 minutos e 25 segundos a 5 minutos e 40 segundos, ok? Você vai ter uma variação aqui para ele poder alternar, ele não vai precisar ficar preso a correr 6 e 10. Não, se eu tiver 6 e 12 eu tenho que acelerar, se eu tiver 6 e 8 eu estou muito rápido. Então você tem ali uma faixa de treino para ele realizar esse treinamento. Então aqui, depois, treino longo, na Z1 70%, 10 km, na Z1 6,35, 6,45. Fechamos a primeira semana desse nosso atleta, faltam 3. Aqui eu não vou fazer as 20 semanas, porque não vai dar tempo, até porque a gente não faz 20 semanas para entregar para o nosso atleta. Eu trabalho entregando de forma quinzenal. Aqui com vocês eu vou fazer os 4 primeiros microciclos para vocês terem uma ideia já de quanto tempo que vai levar para fazer pelo menos um mês para esse atleta. Tá certo que eu estou falando muito, né? Poderia ser mais ágil, mas a ideia vocês estão entendendo onde que eu quero chegar junto com vocês. Semana 1 aqui já foi microciclo introdutório. Vamos aqui para a nossa semana 2. Já copiei e colei, porque aqui será um outro microciclo introdutório. 1º de fevereiro mais 7, 8. Dia 8 de fevereiro, vai ser na segunda-feira. Quantos quilômetros ele vai fazer nessa semana? Ele vai fazer 29 quilômetros, assim como foi da primeira semana.
São 2 microciclos de volume, são iguais. A distribuição do volume entre os treinos também pode ser igual. Eu só vou mudar um pouco em relação a Z2, né? Então, ó, foram 23 quilômetros na zona 1, 6 quilômetros na zona 2 e 0 quilômetros na zona 3. Aqui agora, então, vou ajustar um pouco. Ao invés dele fazer os 6 quilômetros aqui de fase inicial, eu vou colocar para ele fazer 2 fartleks na semana. Poderia manter? Poderia manter. Eu gosto, às vezes, de fazer 2 microciclos iguais. Mas mantenho o volume, só modifiquei um ponto, que aqui ele vai fazer 2 treinos iguais na semana. Ah, Vitor, tem que mudar treino, não pode repetir treino. Faz, cara, eu repito microciclo. Quanto mais treino na semana. Porque se o treino é bom, se ele tem resultado, você pode repetir. Aqui então, que é um microciclo introdutório, ele fazer esse fartlek vai ser bem interessante. E vai ser igual o outro, igual o que ele já fez anteriormente. Ele está acostumado a fazer esse tipo de treino. Você vai acostumá-lo, vai educando ele a fazer um treino bem feito, nesse caso aqui do fartlek. Então, ó, 6 km de fartlek, zona 1, zona 2, 2 séries de 1 km por 1 km. Aqui 7 km constante. Aqui o mesmo fartlek do treino 1 e aqui os 10 km para fechar a semana de treinos. Por que eu não boto segunda, terça, quarta e sexta aqui? Porque eu não sei os dias da semana que essa pessoa vai treinar. Então, para ela não ficar pensando que só toda segunda-feira ela tem que fazer esse treino 1, se ela for fazer o treino na terça-feira, ela não vai fazer esse treino porque aqui estava escrito segunda-feira, eu não coloco os dias da semana, eu coloco os números de treino, a ordem dos treinos. Eu sempre falo isso, olha, não importa o dia da semana que você vai fazer, siga a ordem dos treinos. Treino 1, treino 2, treino 3, treino 4. Vamos para a nossa terceira semana. Se aqui era dia 8 de fevereiro, aqui será dia 15 de fevereiro. Lembrando que é exemplo hipotético, né, pessoal? Não é um microciclo de choque, é um microciclo de teste, é um microciclo controle, né, como a maior parte dos livros traz. Eu gosto de usar microciclo de teste no nome porque eu me lembro que aqui eu vou realizar um teste, será a semana de testes com esse atleta, né? Nessa semana de teste, ele vai fazer 32 quilômetros, 6, 8, 6 e 11. Mas aqui a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Ele vai fazer 32 quilômetros, ok. 32 quilômetros, sendo 25 e 6. 25 e 7, né? 25 na zona 1. Vou botar aqui 3 quilômetros na zona 2 e 4 quilômetros na zona 3. Os nossos testes serão feitos na zona 3. Tanto o teste de 1.000 metros quanto o teste de 2.400 metros. Copiei aqui novamente. Copiei e colei para ficar mais fácil. E a gente tem aqui 6 quilômetros. Aqui será um treino de 8 km, 6 km e aqui será um de 11 km. Vamos ajustar agora o volume, porque aqui a gente não vai fazer um fartlek. Então aqui a gente vai fazer um teste com ele de 1.000 metros. E eu gosto também de adicionar um treino após o treino. Então ele vai fazer o teste de 1.000 metros e depois ele vai correr aqui mais 2 km na Z1, no ritmo dele de aquecimento. Então aqui ele vai fechar 5 km. Ah, está faltando 1. Beleza, é matemática. Aqui é fisiologia, é treinamento. Então eu vou deixar essa matemática um pouco de lado, não vou me fixar aqui. Não, tem que ser 6 km e 87 metros, 870 metros. Não. Então, como eu falei, a periodização que a planilha me fornece nem sempre é a que eu vou aplicar. Ela me orienta, me dá eficiência. Agora, eu estou ajustando de acordo com a realidade da fisiologia e do treinamento e da realidade do meu atleta. Então, ó, 1 km na Z1, 1 km de aceleração, descansa aqui uns 3 a 5 minutos de descanso, um intervalo, para ele se hidratar, para ele dar uma leve respirada, se preparar e realiza o teste de 1.000 metros. Como que é o teste de 1.000 metros? Também já tem vídeo no canal, depois vocês vão lá para entender. Acabou o teste de 1.000 metros, ele vai dar mais um intervalo, 3, 5 minutos, quantos minutos ele achar ali que ele consegue, e depois ele vai correr
mais 2 km na velocidade de aquecimento. Passou um dia, vai fazer um treino, 8 km na Z1, tranquilo, a gente chama de rodagem, né? Rodagem leve. Aqui no treino 3, ele vai realizar o teste de 2.400 metros. Então eu gosto sempre de fazer a distância que ele vai realizar o teste como aquecimento. Então aqui 2 km mais ou menos, aí 1 km de aceleração, aí descansa ali 3 a 5 minutos, bebe uma água e vai para o teste de 2.400 metros. A diferença aqui é que como ele já correu 2 km, depois acelerou mais um, são 3, mais 2.400 metros seriam 5.500. Então nesse dia aqui eu não coloco ele para fazer um treino após o treino. Eu termino aqui no teste e faço para ele fazer uma caminhada. Hoje aqui fechou os 6 km, né? 2 mais 1, 3, 2,5, 5,5, 6 km. E aí depois vai para o longo dele da semana, 11 km. Agora falta a última semana, a semana 4 dele, que é a semana recuperativa, para encerrar o mesociclo inicial desse nosso atleta. Dia 15 de fevereiro, aqui vai ser dia 22 de fevereiro, já passou o carnaval. Microciclo recuperativo ou de redução. Nesse microciclo ele vai correr 28 km, sendo 22 na Z1, 6 na Z2. 28 km na semana, 22 na zona 1, 6 na zona 2, nada na zona 3. Se você achar que ele está cansado, porque está vindo uma semana de teste e que você acha melhor ele se recuperar mais, você pode não fazer esse treino aqui na zona 2. Você faz todo o volume dele na zona 1. Eu vou fazer, eu acho que ele está bem, aguentou bem, vou fazer com ele um treino pelo menos, em que ele vai alcançar essa zona 2. Copio aqui o que eu já tenho do treino dele anterior, para ter mais uma ideia em relação aos ritmos de treino. E agora vamos ajustar essa semana de treino dele. Como é uma semana recuperativa, eu vou fazer apenas um dia de intensidade com ele, que vai ser no treino 3. São 28 quilômetros. Quantos quilômetros ele vai fazer? 6, 7, 6 e 10. Ficou mais ou menos parecido com o primeiro. Mas eu vou diminuir um pouco. 28, então eu vou fazer aqui, ó, 6 quilômetros tranquilos, 6 quilômetros na Z1, 2 treinos iguais. Então, ó, treino 3, 6 quilômetros, fartlek. Para mudar um pouco, eu vou colocar aqui que ele vai fazer 3 vezes 500 metros na Z1 e 1 quilômetro na Z2. Então ele vai fazer 4,5 km nesse dia de treino, mais 2 aqui, 6, tal. Ok, tudo bem, está dentro do nosso planejado. Não pode estar planejado 6 e fazer 10. E aqui nos 10 km eu vou diminuir 2 km, já que é um microciclo recuperativo, e ele fez aqui um treino, um fartlek, chegou ali no Z2, então vai ser uma semana recuperativa interessante para ele, para realizar aqui o treino 4 dele, encerrando o mesociclo inicial. Caríssimos, esse é o tempo que eu levei para fazer uma periodização, ensinando vocês ao mesmo tempo. Se eu fosse só fazer a periodização em silêncio, sozinho, sem precisar explicar tudo para vocês, seria muito mais rápido. Essa é a metodologia que nós utilizamos dentro do Clube dos Mestres da Corrida. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. É um canal que a gente está começando, mas que já tem muito vídeo bacana, com informações que vocês não encontram em qualquer lugar, assim como essa periodização, montagem da periodização na vida real, momento real aqui junto com vocês. Por isso que eu peço, né, para você se inscrever no canal, para você ter cada vez mais informação de qualidade chegando até você. Compartilhe também com seus atletas, com seus amigos, treinadores. E lembre-se, hein? Ninguém evolui sozinho. Estou te esperando lá no clube. Valeu!